Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Rádio Nerd, episódio de número 166, episódio de número 166, para falar de Thunderbolt, a estreia da Marvel da semana, semana de filme novo nos cinemas, semana de estreia. Estamos aqui para falar sobre esse filme, Thunderbolts, que, assim, muita gente não dava muito... não tava acreditando muito que seria um bom filme, né? E quebramos a cara. Eu mesmo achava que não seria ali um bom filme e vou dizer que meio que quebrei a cara. Não é um filme espetacular, mas é um filme bastante interessante, é um filme bom de se assistir. Já adiantando, se você puder, né? Que eu sempre digo, se você puder, né? Porque cinema não é um negócio muito barato, não é um negócio muito popular mais, né? Sim, é um negócio, tem que ser, você tem que ir no cinema apenas em grandes eventos ou em bons filmes e não é aquele negócio que você consegue por um preço, vamos dizer assim, popular. Tem que escolher aí o filme para ir, para levar a família, porque já é bem pesado no orçamento das pessoas do Brasil, vamos dizer assim. Mas eu digo que se você escolher e assistir Thunderbolts, você vai gostar. Você vai achar um filme bastante interessante e eu vou dizer aqui o que eu achei de interessante para você, né? Ver que realmente eu estou falando, segundo a minha opinião, é claro, eu estou falando a verdade. Vamos fazer assim o seguinte, ó. A primeira parte é sempre sem spoiler. E aí logo depois a sirene vai tocar e aí sim eu vou trazer o filme com spoiler pra você. Pra você que não gosta de spoiler ou pra você que ainda não assistiu o filme, no momento em que a sirene tocar, você para de ouvir o programa, deixa ali pausado, vai assistir e depois volta para acompanhar aí a segunda parte do episódio. Agora, para vocês que tem muita gente que não tá nem aí para spoiler, né? Então, independente que ainda não assistiu o filme, não tá nem aí para spoiler, pode ouvir aí até o final. Vamos falar de Thunderbolts, porque assim, Thunderbolts asterisco, né? Asterisco ali, que depois eu vou explicar com spoiler o porquê deste asterisco. Tem um significado, como a gente já acreditava. Tem um significado para aquele asterisco ali no final do nome. Mas é um filme que, assim, nessa primeira parte, sem spoiler, eu posso dizer que é um filme muito profundo, tá? É um filme que o roteiro, ele aprofunda nos personagens, algo que a Marvel há muito tempo não estava fazendo. E não só isso, é um filme muito humano, vamos dizer. Para pessoas que sofrem com alguns problemas psicológicos, sei lá, depressão, que é um mal aí que atinge muita gente, é um mal silencioso, né? É um filme que toca neste assunto, né? Não precisa ser só a depressão, né? O mal psicológico que eu falo, mas se você tem aquele problema, se você se sente sozinho, se você tem um problema de relacionamento, um problema com parceiro, um problema com amigos, é um filme que toca muito do sentimento das pessoas que estão passando por isso, por exemplo. Mas é um filme muito humano. É um filme que eu acreditava que não seria mais uma pataquada, vamos dizer assim, da Marvel. Um filme Marvel, né? Podia ser um filme Marvel que não aprofunda muito nos personagens, só de vez em quando faz passar o tempo, mas não, é um filme muito profundo e eu vou falar mais no momento que estiver falando com spoiler. Mas se você passa por esse momento, eu acho que aí 60%, não sei, tô chutando, né? Até mais da população brasileira, não só da população brasileira, mas da população mundial, tem algum problema psicológico, não sendo uma depressão, mas um problema que precisa resolver. E esse filme, ele toca
principalmente na questão de que você não pode correr, não tem que estar correndo dos problemas, e sim você tem que encará-lo de frente e resolvê-lo de frente, mas principalmente não resolvê-lo sozinho. A primeira coisa que você tem que fazer é procurar pessoas que te amam, que gostam muito de você, para poder te ajudar. Eu acho que é uma moral da história muito forte, que eu, há muito tempo, na verdade, eu nunca tinha visto nenhum filme da Marvel tocar tão fundo, num sentimento tão, vamos dizer assim, importante, tão pesado, né? Numa coisa tão pesada que atinge muita gente, que pode estar até aí agora me vendo aí, né? Mas, como eu disse, é um filme que tem essa profundidade, é um filme da Helena Belova, então, para você que vai ao cinema assistir, fique sabendo que é um filme da Helena. Toda a história, todo o desenvolvimento do filme é através da história da Helena. E aí não precisamos nem... não é nem spoiler o que eu vou falar. Mas a Helena, ela sofre de problemas psicológicos. Ela sofre de uma depressão. Ela perdeu a irmã dela logo depois de ter reencontrado ali, né? Ela perdeu a irmã dela, né? Ela tinha uma relação com a irmã dela que o UCM ainda não tinha mostrado, só foi mostrar no filme da Viúva Negra, né? E ela se sentiu sozinha porque, ao mesmo tempo, o pai dela, que é o Guardião Vermelho, o Alexei, também o abandonou. E esse filme, ele toca nessa história dela estar sozinha, e aí a gente já sabe lá do final no final do filme da Viúva Negra, tem ela sendo recrutada pela Condessa de Fontaine, né? E aí ela começa a fazer, lógico, trabalhos pra Condessa, mas ela não tá bem. Ela tá vivendo um dia cinza, vamos dizer assim, né? Como muita gente que está nos vendo agora, assim, se sente em alguns dias, né? Está num dia cinza, um dia não colorido, mas continua ali fazendo o seu trabalho, né? Então, volto a dizer, é um filme da Helena Belova. Mas isso não quer dizer que esse filme ele não aprofunda os outros personagens. Esse filme ele faz isso, ele consegue aprofundar os outros personagens. Por exemplo, o Guardião Vermelho, que é o pai da Helena, vamos dizer assim, o pai adotivo, né, vamos colocar assim, né, a gente sente que ele tem esse problema de se auto-aceitar que o tempo dele já passou, né? E por isso, né, que ele tem esse problema psicológico, que quase eu ia já dando spoiler, mas ele tem esse problema de aceitar que o tempo dele já passou e por isso ele continua vivendo naquele passado que ele tanto gosta. A gente tem o agente americano aqui que a história dele é muito mais aprofundada, porque é um cara que recebeu o soro de super soldado, mas era um cara que tinha família. E aqui a história dele, com a família dele, como ele ficou, principalmente depois de receber o soro do super soldado, no tratamento com a família, é também discutido, vamos dizer assim, é também mostrado, o que é muito interessante desse filme. A Fantasma, que era assim a personagem que eu tinha mais medo nesse filme, porque a Fantasma é mostrada como um vilã meia genérica ali em Homem-Formiga 2, mas também a gente consegue sentir a dor dela, porque ela é um experimento que ficou por muito tempo em um laboratório, vamos dizer assim, né? E parei por aqui, porque senão eu vou acabar dando spoiler do filme, né? Enfim, eu não falei da Treinador, né? Mas daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê que eu não falei da Treinador, porque se eu acabar falando, eu vou acabar dando um spoiler pra galera aí que vai ficar bastante chateada comigo se eu acabar falando, porque eu não
comentei muito da Treinador, né? Até o Buck. O Buck, a gente acompanha um outro Buck, né? Que, assim, ele tá em outro momento. Ele é o único cara ali que, vamos dizer, estava dos Vingadores antigos, que está há mais tempo. Mas a gente também acompanha um outro Buck. O Buck em um outro momento da vida. E o Bob? E o Bob? Enfim, eu vou falar, eu não me lembro de um personagem tão aprofundado na história que a Marvel já apresentou diferente do Bob. Eu acho que o Bob é o personagem mais completo e mais humano, ao mesmo tempo sendo um super-herói, assim, de nível estratosférico. E a gente sabe que o Sentinela é um deus, vamos dizer assim, dentro do universo da Marvel. Mas a apresentação desse personagem é uma das coisas mais legais que a Marvel fez já dentro do UCM. Porque ao mesmo tempo que a Marvel o coloca como deus, ela coloca ele também como humano. Com todos os sentimentos, com todos os problemas que qualquer ser humano comum pode viver. Você que tá aí me vendo aí do outro lado na telinha, você que tá me ouvindo pelos aplicativos de áudio, pode estar com problemas, por exemplo, que o Bob tem. E daqui a pouquinho eu vou explicar. Então, assim, ao mesmo tempo que nos é apresentado um super-herói fantástico, um super-herói poderosíssimo, é apresentado também um ser humano com problemas que todos os seres humanos podem ter. Muita gente, não vou nem colocar porcentagem aqui, que eu não sei, eu não estudei para saber quantas pessoas sofrem com esses com esse mal psicológico. E aí coloca depressão e outras coisas a mais que eu falei no início do programa. Mas assim, esse personagem, ao mesmo tempo que ele é demonstrado como um ser ultra, hiper, mega poderoso, ele vem com esses, vamos dizer assim, entre aspas, né, defeitos que o ser humano pode ter. Então é um personagem muito bem desenvolvido, muito bem colocado neste filme e muito bem desenvolvido. E olha só, era o personagem que eu tinha mais medo da Marvel desenvolver, porque o Sentinela é o apelão. Já viu aquele personagem apelão? Você que joga videogame ou outros joguinhos, tem sempre aquele personagem apelão que é impossível ganhar dele, né? O Sentinela também é impossível ganhar dele, né? E eu tinha medo exatamente por ele estar no filme dos Thunderbolts, que são heróis ali de briga, não tem poder. Nenhum daqueles ali tem poder. Talvez ali só o Fantasma, o Guardião Vermelho e o agente americano, que tem o soro ali do super soldado, mas nada demais ali, né? Vamos dizer, nenhum grande poder. Então o Sentinela, quando você coloca ele em comparação com os outros personagens desse filme, o Sentinela é assim, não tem comparação, vamos dizer. E era esse o meu medo que eu tinha. E o filme, ele consegue trabalhar esse personagem de uma maneira bastante diferente de todos os outros personagens que a Marvel já apresentou. O que foi uma grande surpresa pra mim. Que foi uma grande surpresa e um grande tapa na minha cara também, né? Porque, assim, eu não acreditava que a Marvel poderia fazer uma apresentação tão bem feita de um personagem e um desenvolvimento tão bom de um personagem do tamanho do Sentinela, né? O filme, em termos de roteiro, é assim, não é vamos dizer assim, não é um filme fantástico. Eu vi muita gente colocando que seria um filme fantástico, talvez o melhor filme desde Ultimato. Assim, eu acho que não é o melhor filme desde Ultimato. Em termos de roteiro, é um dos melhores. Eu ainda não parei pra pensar nos outros, não. Tem ali Guardião 3, que também tem um roteiro muito interessante. Mas eu coloco ele entre um dos melhores. Ele não é o melhor. Ele tá entre um dos melhores, assim, roteiros bem feitos
depois de Ultimato, depois da fase de ouro, vamos dizer assim, do universo da Marvel. Fechando muito bem a fase 5, né? Daqui a pouco, no final do programa, eu vou tentar pegar aqui os filmes da fase 4 e os filmes da fase 5 para que a gente possa comparar, para eu tentar comparar qual filme, vamos dizer assim, qual a fase, na verdade, foi melhor. Mas com certeza eu acho que a fase 5 ela é superior, já dando logo de cara, né? Com certeza, pra mim, a fase 5 é superior. Mas eu vou comparar filmes por filmes pra ficar mais interessante. Dito isso, o que eu posso dizer? É um roteiro muito bem feito, é um roteiro pé no chão, é um filme pé no chão, né? E é um filme humano, né? É um filme que eu tenho certeza que muita gente que passa por alguns problemas da vida, né? Problemas psicológicos principalmente, vão acabar chorando no cinema, acabar tendo essa relação de proximidade ainda maior com esse filme, tá? Dito isso, em termos de CGI, essas coisas todas, é um filme que usa pouco CGI, né? A primeira cena ela é fantástica, né? A gente já viu como ela foi feita, ela é fantástica. Mas não é um filme que usa muitos poderes, um negócio de CGI. Então, assim, se teve falha, e eu não lembro aqui, sinceramente, eu não lembro de falhas em termos de CGI, mas se teve falhas, passou despercebido. É um filme pé no chão, é um filme urbano, né? Como a gente muitas vezes pedia pra Marvel fazer, né? Bom, é isso. Até mesmo, falando do desenvolvimento de personagem, até mesmo a Condessa de La Fontaine, né? Ela você tem um desenvolvimento dela. Como assim, Daniel, um desenvolvimento da Condessa? A gente consegue entender o porquê que ela é ruim, tá? A Condessa Valentine, né? A gente consegue entender o porquê que ela é ruim, né? Ela não é aquele vilão genérico. Ela tem um motivo pra ela ser o que ela é. Ela tem um motivo pra ela ser ruim, né? Vamos dizer assim. Na cabeça dela, ela tá fazendo certo, né? E isso é interessante para a construção de bons vilões. Embora ela não é a vilã principal do filme, né? Ou é? Vamos dizer assim que ela é a que mexe os pauzinhos. Mas o grande vilão, é claro que é o Vazio, que aparece lá no filme, né? Ela é a grande vilã que mexe os pauzinhos por trás. Mas no confronto mesmo, eu digo a principal vilã no sentido de confronto, né? O confronto mesmo é contra o Vazio, que é o que eu vou explicar lá quando a gente estiver fazendo a nossa resenha com spoiler, né? No mais é isso. Eu acho que é um filme assim que não é um filme fantástico. Se você tá indo procurando uma histeria, vamos dizer assim, como foi No Way Home, como foi Deadpool e Wolverine, você não vai encontrar um filme mais pé no chão, um filme que não extrapola o limite dele, não traz coisas além do limite, coisas gigantescas além do limite dele. É um filme que passa ali, né? Faz o seu papel, vamos dizer, e faz muito bem o seu papel. Por isso, eu acho que é um filme que é um dos melhores filmes aí do universo Marvel da fase 5, ou até mesmo do universo Marvel desde Ultimato. Não é o melhor, volto a dizer, não é o melhor, mas está entre os melhores, né? Bom, sabendo disso, vamos lá, vamos trazer aí a parte com spoiler. Vou colocar aqui a sirene. Vamos fazer a sirene para tocar. Vamos fazer a sirene tocar.
E aí eu vou trazer a parte com spoiler pra você. Então vamos lá, sirene vai tocar. Vamos lá, sirene tocou, hora de trazer a nossa resenha com spoiler desse mais um filme do universo cinematográfico da Marvel. E o filme ele já começa com uma cena fantástica. Primeiro a gente tem a abertura, voltamos a ter a abertura tradicional da Marvel. E um detalhe, eles colocam várias HQs do Sentinela, né? Mostrando que eles realmente pesquisaram o personagem para fazer um bom personagem. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre o Bob, sobre o Sentinela, sobre o Vazio, que são todos a mesma pessoa. Daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Mas aí o filme ele já começa com uma cena fantástica que eu acho que todo mundo já viu, que é a Helena pulando ali de um prédio e ela tentando invadir um laboratório. E essa cena dela pulando de um prédio, ela tem um significado muito importante dentro do filme, naquela história que eu mesmo estava falando, na história de ser vamos dizer, uma metáfora para a depressão. É que ele começa já mostrando que a Helena, ela sofre da perda, tá? Qual perda? Da perda da irmã. Até hoje ela sofre com a perda da irmã. Mas não é só isso. Ela tem também aquele sentimento de vazio porque o pai dela, Alexei, que é o pai, vamos dizer, adotivo dela, que é o Guardião Vermelho, não procura ela mais, tá? E depois depois a gente, quando for falar do Alexei, a gente vai falar mais sobre isso. E também dos fantasmas do passado da Helena. A Helena, ela foi treinada na Sala Vermelha. Ela fez coisas desde criança que, assim, é abominável. Por exemplo, ela atraiu uma outra criança para ser morta lá numa floresta. Cara, se mexe na cabeça de um adulto, imagine só na cabeça de uma criança ali com seus 10 anos, sei lá, ver uma outra criança morrer por sua culpa. E isso ela guarda ali, né? Então todos esses fantasmas, essa depressão da Helena é muito bem demonstrada nessa primeira cena, em que ela tá no alto de um arranha-céu e simplesmente pula, como se estivesse pulando para um vazio, né? E só que depois demonstra que ela cai de paraquedas, ela tá fazendo ali um trabalho. Mas é uma cena, vamos dizer assim, poética, mostrando que ela está se jogando num vazio, que a vida dela é um vazio, que ela não tem o porquê estar vivendo mais, porque ela não tem o que lutar, vamos dizer assim. Isso é muito forte, porque mexe com muita gente, muitas pessoas. É um problema sério, um problema grave, que muita gente acaba tendo aí, né? Que é a depressão, né? Que é o momento em que você se joga nesse vazio porque não tem o que lutar, não tem por quem lutar, não tem o que lutar, né? E aí muita gente acaba se jogando nesse vazio, como a Helena ela faz no início do filme, né? Então, só pra você ver que o início do filme já mostra que ele vai mexer num negócio muito grave que muita gente passa, né? Muita gente que pode estar aí me vendo, me assistindo nesse momento, pode estar me ouvindo nesse momento, tá passando por isso, né? E aí, a Helena é a âncora, vamos dizer assim, do filme, porque os acontecimentos todos da Helena, né? O filme é da Helena Belova, né? Quem, por exemplo, vira a grande amiga do Bob é a Helena, né? Por quê? Os dois sofrem de mesmos problemas psicológicos, e aí os dois vão se juntar, vamos dizer assim, eles vão se entender. A Helena ela vai conseguir entender o Bob, e o Bob também, de uma maneira ou outra, no momento em que ele
que ele encosta na Helena, no momento lá que eles estão presos, no local lá que a Condessa mandou eles para serem incinerados, vamos dizer assim, o Bob ele encosta na Helena e sente a dor da Helena, né? Então, por isso que a gente vai ter essa junção dos dois. Os dois, eles se entendem, né? E muitas vezes, pessoas que sofrem por esse mal, elas acabam, por sorte, ou até mesmo alguma coisa que Deus mexeu lá em cima, os pauzinhos, acaba encontrando outra pessoa que também tá sofrendo por alguma coisa e eles se auto-escoram ali, né, para saírem desse mesmo buraco, né? E é exatamente isso que acontece com o Bob e a Helena Belova. Eles se escoram, por isso que eu falo que a Helena ela é a principal do filme, porque ali eles se escoram e ali um vai ajudar o outro a sair do buraco, e é o que é demonstrado lá no final do filme, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas voltando ao filme, falar da Condessa, porque a Condessa ela é demonstrada como a pessoa, como a vilã do filme, né? Porque tá tendo no Congresso dos Estados Unidos uma, vamos dizer assim, uma CPI, né? Mais fácil da gente aqui no Brasil entender. Tá tendo lá uma CPI que quer, vamos dizer assim, impeachment a Condessa dos trabalhos que ela faz pro governo, né? Ela e a empresa dela, que é a Oxy, né? Eles fazem um trabalho de armas ali pro governo, só que tá fazendo de jeito errado, e aí os parlamentares, o Buck é um dos parlamentares, né? Estão ali em cima dela querendo que ela seja impeachmentada do cargo lá do governo federal dos Estados Unidos. E a Condessa, assim, ela tá em mãos num projeto que é o projeto Sentinela e outras coisas erradas. Então o que a Condessa ela faz? A Condessa ela pega todas essas coisas erradas e manda lá para um incinerador lá no alto, lá dentro, debaixo lá da montanha lá, para poder ser incineradas. E o Bob era um dessas coisas que serem incineradas juntamente com os outros Thunderbolts, né? Então ela arma uma armadilha para Helena, para o agente americano, para a Fantasma e também para Treinador, né? Então ela arma essa armadilha para que todos vão para esse local e aí quando todos estivessem lá, eles seriam incinerados, né? O Bob principalmente porque ela não sabia que o Bob era o Sentinela, porque o projeto Sentinela tinha, assim, tinha feito cobaias, várias cobaias, e várias cobaias morreram. E ela acreditava que o Bob também seria uma cobaia que tinha morrido, por isso ela enviou lá para ser incinerado, né? Então aquela cena do trailer, né, inclusive, é o local onde estão lá todos lutando num local, aí o Bob aparece. Aquela cena é o incinerador, é aonde que todos os Thunderbolts, juntamente com o Bob, seriam incinerados. Ali eles conseguem fugir. Mas falar da Helena é o seguinte, a Helena, ela demonstra nesse filme que ela não é uma vilã por ser vilã. Tipo assim, eu sou vilã porque sou ruim, né? Não, a Helena, ela é vilã porque ela tem uma história por trás. Ela viu o pai ser assassinado na frente dela quando ela era criança, né? Ela sofreu depois com muitas coisas e ela não acredita mais na humanidade. Ela fala que tem pessoas ruins e pessoas piores, ou seja, ela não acredita mais nas pessoas. Por isso que ela faz essas coisas, por isso ela quer ser maioral, porque ela não acredita nas pessoas. E aí, por isso que ela estava atrás do projeto Sentinela, para que ela tivesse o poder supremo, para que ela não fosse mais condenada, por exemplo, por impeachment. Ninguém poderia chegar a ela, ninguém poderia ir contra a Condessa, né? Então por isso que ela é ruim. Ela é ruim
Porque ela quer o poder supremo ser superior a todas as outras pessoas, porque ela não acredita mais nas pessoas. Então é um desenvolvimento muito interessante da Condessa, né? Não é apenas o ser ruim por ser ruim, mas sim ela quer ser superior. Ela quer ser um ser superior, ela não quer ser igual às pessoas que ela julga que são ruins ou piores. Ela quer ser superior e mandar em todas as outras pessoas, né? Você notou que quando eu estava falando, e quando eu estava falando sem spoiler, eu falei de todos os Thunderbolts, mas faltou uma, que é a Treinador. E a gente já tinha levantado a lebre. É a lebre que fala? Nem lembro mais. Será que é a lebre? Bom, já tinha levantado a bola para dizer que a Treinador não estava no cast escolhido lá de Vingadores Guerra Secreta, né? Então, a gente já acreditava que a Treinador ia morrer nesse filme. Só que a morte dela é repentina, assim, é no início do filme, né? Ela tem apenas uma cena só, que é a cena lá daquela luta no incinerador. A fantasma chega e dá um tiro na cabeça dela e acabou. A Treinadora some. Então esse filme ele é bom até nisso. Ele é bom para demonstrar a cagada que a Marvel fez na fase 4, principalmente com uma personagem, com uma vilã tão interessante, com um vilão tão interessante que é o Treinador, em fazer essa Treinadora, no caso ali. Tanto é que ela não tem participação praticamente nenhuma no filme. Então todas as outras participações no trailer que demonstra Treinador, tem um trailer que mostra ela lá na Torre dos Vingadores, né, lá junto com os outros Thunderbolts, aquilo tudo é falso. A Treinador, ela não participa do filme, ela apenas aparece naquele momento da batalha ali no incinerador lá, e ela toma um tiro e morre. A fantasma mata a Treinador. Então esse filme ele acaba com um grande problema que era aí essa Treinadora, né, que foi apresentada no universo da Marvel no filme da Viúva Negra, né? Tomara que mais pra frente a Marvel venha com o Treinador de verdade como é nas HQs. Tomara lá no reboot, que eu espero que seja total, né? Mas pra falar da Fantasma, a Fantasma ela tem os mesmos sentimentos, os mesmos problemas psicológicos da Helena, porque a Fantasma é uma pessoa que viveu no laboratório, né? E a gente já viu isso lá em Homem-Formiga 2, né? Quando ela apareceu pela primeira e última vez antes de Thunderbolts. Ela é uma pessoa que viveu em laboratório, que sempre foi colocada ali como algo estranho, e é estranho, vamos dizer assim, né? Sempre precisou de um traje, logo depois sempre precisou de um traje para sobreviver, logo depois, né? E tava ali também fazendo trabalhos para a Condessa, né? E assim, ela tem esse mesmo problema, né? Esse problema de ser sozinha, o problema da solidão, que é um outro problema que é muito bem debatido nesse filme aqui também, né? Que assim, afeta muita gente, né? Que é o problema da solidão, de você não ter em quem conversar, em quem escorar, né? Que cai também no assunto ali da depressão, né? Não tem em quem você poder escorar e falar, me ajuda, dá a mão pra que a outra pessoa ajuda. Não tem a quem você dá a mão, né? E esse aí é o caso da Fantasma, né? Outro personagem que se tem ali, e aí eu acho que foi um personagem que eu não gostei muito, mas em relação aos outros, eu acho que é um personagem que na maioria das vezes ali ele é meio que descartado, mas é um personagem interessante, que é o Guardião Vermelho. Eu acho que o personagem do Guardião Vermelho, esse sim, ele não foi... Ele tem o desenvolvimento, mas ele tá ali mais pra fazer piada, tudo mais, e chega uma hora que ele fica meio cansativo no filme. E além disso, a entrada do Guardião Vermelho nos Thunderbolts, pra mim, é um negócio meio que forçado. Por quê? Porque ele
tem um trabalho, um serviço de limusine, agora ele faz um serviço de limusine, e aí ele leva a Condessa nessa sua limusine, e ali ele ouve o plano da Condessa de que ia matar todo mundo, né? Ele já sabia que a filha dele, que a Helena, trabalhava para a Condessa, né? Ele queria também trabalhar para a Condessa, e aí ele pega o carro e vai lá pro deserto para tentar encontrar a Helena, e por sorte, por obra do acaso, ele chega buzinando e encontra eles num deserto lá, gigantesco nos Estados Unidos, né? Então, as coisas com o Guardião Vermelho acontecem por acaso. Por acaso, ele leva a Condessa no carro, na limusine dele. Por acaso, ele encontra a filha lá num deserto, tudo mais. E aí também algumas piadas eu acho que ele meio que força a barra. Embora ele seja esse personagem caricato, né? E o filme dá a ele essa caricatura porque ele é um cara que... ele é aquele cara que não sabe, não ainda entendeu que a hora dele passou. Que a hora dele de herói lá da União Soviética, no caso, a hora dele passou. E ele não entende isso. Por isso que ele vira um cara caricato. Só que é meio que demais, tá? Embora ele tenha cenas muito interessantes, principalmente uma conversa que ele tem com a Helena, em que a Helena fala com ele que por que ele abandonou ela, né? E ele fala com ela que ele abandonou porque ele não, vamos dizer assim, ele também tem um sentimento de que ele é um cara descartável. Tanto é que quando a Helena chega na casa dele, lá na onde que ele mora, perto de Washington, D.C., né? A Helena, ele tá ali praticamente se jogado ali salgadinhos, assistindo como ele era antigamente. Então ele tem esse problema de aceitar o que ele é hoje, né? E ele termina como um herói, né? Vamos dizer assim, ele termina fazendo parte do grupo de heróis, que é vamos dizer assim, é um prêmio para ele, né? Voltar a ser um herói mesmo não sendo. Mas assim, em alguns momentos ele vira meio cansativo em termos de piadas, e a introdução dele também ali, como eu disse, nos Thunderbolts é bastante forçada, na minha opinião, tá? Mas é um personagem importante, é um personagem muito interessante, que podia ser melhor trabalhado, na minha opinião, dentro deste filme. Outra coisa que eu ia falar, já falamos de todos, falamos da Fantasma, o Buck. O Buck, ele é o único personagem que participou dos Vingadores antigos, vamos dizer, né? Então ele vem com uma bagagem muito interessante para esse grupo, né? Que é um cara que sabe das coisas. E agora ele tá no meio político. Então ele tá também agora batalhando em um meio, vamos dizer, complicado, porque meio político a gente sabe qual é que é, né? E aí ele tá tentando ainda entender esse novo momento dele, né? Mas ele tem ali momentos importantes, principalmente momentos de batalha, né? Como Soldado Invernal, vamos dizer assim, né? Embora, volto a dizer, o filme é da Helena. Mesmo Buck, ele tendo essa bagagem muito grande, todos conhecem o Buck, todo mundo que acompanha o CM conhece o Buck, mas o filme é da Helena, né? Da Helena e do Bob, que é o personagem que eu vou falar aqui agora, que pra mim é um personagem que, assim, eu não vou falar o mais bem desenvolvido, mas que, assim, de primeira, assim, de cabeça, eu não vou lembrar de todos. Mas o desenvolvimento do Bob, a introdução do Sentinela nesse universo, é uma das melhores introduções que a Marvel já fez. E eu vou explicar o porquê. Porque o Sentinela, ele é demonstrado como realmente, vamos dizer assim, ele na HQ. É um cara com problemas mentais, né? Então, ao mesmo tempo, e aí eu vou falar aqui do filme, que é muito parecido também nas HQs, mas ao mesmo tempo que a gente tem um deus, um cara que é
impossível ser derrotado, a gente tem um humano, que é o Bob, né? Então a gente tem, na verdade, 3 pessoas. O Bob, o Sentinela, né? E o Vazio, né? O vácuo, no caso, né? 3 em uma mesma pessoa. E de fato é assim nas HQs. A gente tem um Bob que é um cara completamente perturbado. E a gente. E o filme apresenta o porquê o Bob ele é perturbado. Em um momento ali, numa cena que ele está escondido. E o Vazio, o vácuo, ele já está operando, vamos dizer assim, né? O filme mostra o porquê o Bob ele é um cara perturbado. Ele vem de uma família completamente bagunçada, com um pai que xingava e até batia nele quando ele era criança, né? Enfim, é uma família completamente desestruturada, né? E isso levou o Bob a ser um cara com problemas psicológicos. E, por causa disso, ele se afunda nas drogas. O que demonstra também esse filme. Ele se afunda nas drogas e ele só chega no projeto Sentinela da Oxy por causa das drogas. Porque ele queria se drogar mais. E aí é apresentado a ele esse projeto, ele se droga e acaba virando o Sentinela, né? Mas é um personagem, como eu digo, o Bob, eu tô falando primeiro do Bob, que é muito parecido com muitas pessoas que... Agora, você tá aí me ouvindo ou me vendo, você já vai ter na cabeça. O cara é uma pessoa que vem de uma família desestruturada e aí procura, vamos dizer assim, uma saída e acaba caindo em problemas, por exemplo, de drogas. Não precisa ser nem de drogas ilícitas, mas de droga lícita, como por exemplo, a bebida, né? Então é um outro assunto que esse filme ele bate, né? E a depressão do Bob é o vazio. O vazio, ou void, no caso, né? O vácuo, vamos dizer assim, é a depressão do Bob, que o Bob precisa derrotar. O Bob precisa acabar com ela, né? Então, essa metáfora que esse filme dá para o vazio sendo a depressão é fantástico pra mim. Eu acho que é algo que a Marvel nunca fez, né? Em trazer uma coisa, trazer um negócio dos quadrinhos para uma coisa real que as pessoas sofrem, vamos dizer assim. E quanta gente, né, que precisa bater de frente. E aí que vai o que acontece nas cenas finais, que é de fato a batalha. Porque o vazio, o vazio, ele não tem como derrotar o vazio. O vazio tem os mesmos poderes do Sentinela. O único que consegue derrotar o vazio é o próprio Bob. O único que consegue derrotar a nossa depressão, os nossos problemas, enfim, problemas amorosos, problemas de família, problemas com os filhos. O único que consegue é a gente. Se você que está aí me vendo tem esses problemas, que são enormes, são grandes fantasmas, nem digo fantasmas, são grandes monstros, né? O único que consegue derrotar é você que tá aí. Não tem como. Você pode fazer psicólogo, pode procurar em livros de autoajuda, mas o único que consegue derrotar, acabar com isso, ou seja, derrotar o vazio que tem dentro de você, é você próprio. Não tem outra pessoa. E é isso que esse filme passa, que pra mim eu acho que mais me tocou, sabe? Que assim, o único que consegue acabar com os problemas psicológicos é você que está aí do outro lado. O que vai derrotar esse problema dentro de você, e no caso ali do filme, o Bob
o único que derrota o vazio era o Bob, o que vai derrotar o vazio dentro de você é você mesmo. O que vai derrotar a solidão dentro de você é você mesmo. Mas não precisa ser sozinho. E é isso que esse filme passa, que é muito legal. Não precisa ser sozinho. Você pode procurar outras pessoas. Pode procurar uma mão amiga, né? Uma mão que te ajude a sair, a derrotar junto. Você não precisa derrotar sozinho. Lógico que quem vai bater, né, no vazio vai ser você, mas com o apoio de pessoas que estão ali do seu lado, te querendo bem. E é isso que a última cena do filme mostra. Que é uma das últimas cenas. Na verdade, a batalha final, a luta final desse filme, ele mostra que o único que podia derrotar o vazio era o Bob. Tanto é que o Bob, ele começa a bater lá no vazio, só que ele bate de raiva. E aí ele começa a se tornar o vazio também. Isso é fantástico. Ele começa a se tornar o vazio também, porque ele estava batendo de forma errada, ele estava batendo com raiva. E a raiva, na maioria das vezes, te leva a aprofundar ainda mais a depressão, a aprofundar ainda mais a solidão. E aí, quando ele estava batendo com raiva, ele também estava virando o vácuo. E aí ele só deixa de virar o vácuo no momento em que a Helena, que também sofre com isso, e ela entende que não é daquele jeito que se resolve as coisas, ela chega e o abraça e fala que está com ele. E aí depois todos os outros Thunderbolts que estavam ali também chegam e junta com ele, né? E aí sim ele derrota o vazio da maneira certa, né? É fantástico essa cena, assim, que... Vou até tomar um leite. Que é fantástico porque é exatamente assim na vida real. Parece que quem fez essa cena assim, parece ser um psicólogo ou coisa do tipo, ou que possa até estar sofrendo com isso no momento. Porque é exatamente assim, né? Não é com raiva que você vai acabar com a depressão, vai acabar com o vazio que está dentro de você. De uma maneira certa, com a ajuda de pessoas que te quer o bem. E assim o vazio é derrotado, tá? Vamos falar do vazio? Como eu disse, ele é uma metáfora para depressão, o que é fantástico. E o jeito que ele mata as pessoas... Que ele mata não, né? Que o vazio ele não mata as pessoas. Ele apenas joga as pessoas para vamos dizer assim, para um momento ruim. Como se fosse uma prisão, que é um momento ruim da vida das pessoas, né? Mas as pessoas virando pó, virando... tipo um carvão no chão, é fantástico. E esse filme, ele é muito violento, porque assim, como eu disse no início, tem ali a fantasma tomando um tiro na cabeça, né? A fantasma não, desculpe, a treinadora tomando um tiro na cabeça. E numa parte final do filme ali, porque o que acontece? Quando o vazio ele chega... ele começa a meio que eliminar as pessoas, mas a verdade não é eliminar, é mandar as pessoas para um outro, vamos dizer assim, um outro universo, onde tem uma prisão, onde você tem que encarar os seus medos, né? E aí começa a acontecer de que, por exemplo, ele começa a sumir com os guardas, e os helicópteros começam a cair, com isso bate nos prédios, aí começa a cair... as pedras dos prédios e tudo mais. E aí os Thunderbolts, eles começam a ajudar as pessoas, e isso vai ser muito importante, atenção, para o final do filme. Então os Thunderbolts, eles começam a ajudar as pessoas a elas não acabarem sofrendo, caindo ali, sofrendo com algum tipo de acidente, né? E aí tem uma cena de uma criança que... o Alexei, ele salva ela de uma pedra que vai cair. Ele entra por baixo da pedra, a pedra cai sobre ele.
E assim, logo depois a criança, ela vira pó. O vazio faz com que a criança vire pó numa cena assim que você fica... Caramba, a Marvel fez isso com uma criança, né? Logo depois a gente descobre que com a batalha, com o Bob vencendo a batalha contra os seus próprios medos, a sua própria depressão, todas as pessoas voltam, ele faz com que as pessoas voltem ao normal, né? Ele consegue manipular ali a realidade. Mas é assim, assustador. Essa parte é uma parte meio filme de terror, meio assustadora, né? Vamos falar do Sentinela, que eu não falei, né? O Sentinela é uma pessoa diferente, vamos dizer assim. Ela é uma pessoa diferente do Bob. E ela também é uma pessoa diferente do Vazio, tá? Ela é uma pessoa também diferente de todos eles. E por isso, o que acontece? A gente tem até uma brincadeira no filme que é o seguinte, que ele aparece, o Bob aparece e eles falam assim, como é que você tá? Você é diferente, você tá bastante diferente do que era antes, né? E na verdade o que acontece? Ele fala que só pintou ali o cabelo de louro, tudo bem, e bola pra frente, vida é o que segue. Agora, o que acontece é o seguinte, o Bob, o Sentinela, ele demonstra um tipo de poder que, vamos dizer assim, a gente ainda não viu no universo da Marvel. A gente não teve noção ainda dentro do universo da Marvel um personagem tão poderoso como o Sentinela. Porque na batalha que ele faz ali juntamente com os outros ali, Thunderbolts no caso, ele basicamente ele ganha deles com uma mão só. Com uma mão ele consegue derrotar todos os Thunderbolts. E aí vai falar pra mim assim, poxa, mas o Bob, ele poderia matar todos na mesma hora. Ele não mata porque ele não quer. E ele demonstra isso pra Condessa. Ele fala que os Thunderbolts, ele tem um sentimento por eles. Mesmo ele sendo o Bob e não... mesmo ele sendo o Sentinela e não o Bob, ele tem o sentimento por aquelas pessoas e principalmente um sentimento em relação a Helena, tá? E aí, o que acontece? Vamos dizer... ele não mata eles exatamente por causa disso, tá? Mas ele mostra um poder... um poder gigantesco, vamos dizer assim. Um poder que a gente jamais tinha visto, vamos dizer, né? É completamente fora de série o poder do Bob, né? Então é isso. Eu acho que é um filme fantástico. Não é espetacular, né? Não vou até mudar. É um filme muito bom, né? Um roteiro que mexe com a gente exatamente por debater essas coisas, debater esses problemas que muita gente passa por eles, né? Só comentando, o Bob, ele vence o Vazio, né? E aí, todo aquele vazio, aquele escuro que estava por toda Nova York se dissipa, né? E todo mundo volta ao normal, né? Daniel, mas apenas vencer com a força da palavra, com a ajuda dos amigos, isso aí a gente já viu há muito tempo na Marvel. Sim, mas era feito de um jeito errado, né? Aqui, na minha opinião, é feito de um jeito certo. Pode ser que muita gente vai ver isso e vai falar assim, mas de novo o poder da amizade vai derrotar, de novo. Mas aqui é bem feito, tá? O grande problema são os outros jeitos que foram feitos anteriormente. Aqui é bem feito, por isso que eu não vou falar mal, que eu acho que é muito bem feito. E outra coisa a mais, o que eu posso dizer? E a Condessa, lógico, ela não consegue comandar o Sentinela, né? O Sentinela, ele morre 2 vezes, né? Ele morre lá no incinerador lá, né? Quando os soldados dão um tiro nele. E
depois ele morre de novo, no momento em que a Condessa, ele tá lá apertando o pescoço da Condessa, porque a Condessa achou que ia mandar no Sentinela, por engano, não tem como mandar no Sentinela, e aí ela estoura a amiga dela lá, a funcionária dela estoura a cabeça dele, aí ele vira o vazio, né, no caso, né, mostrando quão poderoso é esse personagem, né. Mas vamos pro final do filme, porque é explicado o asterisco de Thunderbolts, né? Por quê? Thunderbolts e o Bob, né? O Bob faz parte do Thunderbolts, né? Mas o asterisco é porque no final do filme a Condessa viu que aquele grupo ali salvou muita gente em Nova York e usa aquele grupo para fundar os Novos Vingadores. Então, a partir de agora, no final do filme, é demonstrado o verdadeiro nome do filme, né? Esse grupo agora não é mais os Thunderbolts. Thunderbolts era por causa do time de futebol lá, da Helena, que sempre perdia. Como é esse grupo? É um grupo de derrotados, vamos dizer assim. E aí, esse grupo agora se passa a chamar Novos Vingadores. Mas são os Novos Vingadores, vamos dizer assim, os Novos Vingadores do governo, né? O governo vai dar a eles esse título para que, pelo menos assim, na minha opinião, para que as pessoas se sintam protegidas. Mas na verdade, nem o governo vai levar eles a sério, o que é demonstrado na primeira cena pós-crédito. Então, a Helena, ela intitula esse grupo no final como os Novos Vingadores, mas na primeira cena pós-crédito já mostra que o governo não leva esse grupo a sério. Por quê? Porque não passa as informações para eles, né? Então eles estão ali meio que vamos dizer assim, como se fosse como se essas pessoas fossem algo para que a população não entrasse em pânico. Agora nós temos os Novos Vingadores. Mas na verdade eles estão ali apenas para isso, né? Então a primeira cena pós-crédito, são 2 cenas pós-créditos, tá? A primeira cena pós-crédito é um debate que está acontecendo porque lá no filme do Capitão América, o Sam Wilson falou que vai montar um novo time de Vingadores, né? E aí parece que tá tendo uma briga que o Sam Wilson está montando a equipe dele, porque o tempo passa, 24 meses depois, se não me falha a memória, 2 anos depois, ou menos, não sei, mais ou menos isso. E aí tá tendo uma batalha, que a gente vai ver mais à frente, que o Sam Wilson tá montando os Vingadores, e eles já se intitulam como... Não, essa é a segunda cena pós-crédito, desculpe. A primeira cena pós-crédito, então vamos lá, vamos recapitular, hein? A primeira cena pós-crédito é uma piada, na verdade, né? Porque depois deles se tornarem os Novos Vingadores, o Alexei, lá dentro do filme, e essa cena já passou já no trailer, ele fala que queria ter a cara dele nos cereais. E aí, como eles se intitularam Novos Vingadores, né? Eles não, né? O governo deu a eles esse título, a Condessa deu esse título pra eles. O Alexei se vê ali na caixa de cereal e aí ele começa a conversar com uma dona lá que tá comprando cereal, tudo mostrando que ele tá na capa. A dona não reconhece ele e joga a caixa fora, né? Mas a segunda cena pós-crédito, ela é interessante pro futuro, que é isso que eu tava contando anteriormente. Tá tendo ali uma briga entre o Sam Wilson, Capitão América, e essa equipe dos Vingadores, né? O Bucky diz que já tentou conversar com ele, mas não deu certo, né? E então, tudo indica que o Sam Wilson tá realmente montando uma equipe de Novos Vingadores. E aí, no final, fala que uma nave invadiu o sistema solar e aparece lá a nave do Quarteto Fantástico, mostrando uma visão ali mais pro final do filme do quarteto, que é o quarteto saindo daquela realidade que a gente já viu, aquela realidade que a gente já comentou aqui, né? Antiga, tudo mais, e vindo para a realidade do universo 616. Então, eles já entregam
que o final ali, o quarteto... Entrega na verdade não, né? Porque todo mundo já, pelo amor de Deus, já sabia que isso ia acontecer, né? Então mostra o Quarteto Fantástico chegando no universo 616, a segunda cena pós-crédito. Mostra só a nave, tá? Não mostra a nave virando assim e o símbolo do Quarteto Fantástico. Não mostra nenhum personagem do quarteto, não. Bom, final do filme. Eu dou uma nota 8 para esse filme. Eu acho que ele aprofunda muito bem os personagens, né? Discute algo sério, que eu acho que a Marvel nunca chegou perto de discutir sobre isso. E é um filme bom, realmente é um filme bom, que ali nas 2 horas passa bem, né? Tem alguns problemas, como eu falei, né? Do próprio Alexei, de tudo, como ele chega lá. O roteiro embora tenha essas facilidades, essas coisas assim, como eu disse lá na história do Alexei, é um roteiro que aprofunda muito os personagens, que aprofunda a Helena, que mostra que o único jeito de sair de alguns problemas psicológicos é com a mão de um amigo de quem você pode confiar. Então, pra mim, eu dou uma nota 8. Não é um filme espetacular da Marvel, mas é um filme bom, que a Marvel há muito tempo não fazia, né? É um filme que tem um roteiro que dá, vamos dizer assim, pra ver que foi muito bem feito no caso. Então, se você tem aí um dinheirinho, se você quer ir nos cinemas, eu falo pra você ir assistir aí Thunderbolts asterísticos, porque Thunderbolts é os novos Vingadores, né? E é isso, pra mim minha nota é 8, ponto final no Rádio Nerd de hoje. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por essa semana, né? Lembrando que o Rádio Nerd volta na semana que vem com mais um episódio, espero com o Bernardo aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.